Bem-vindos, amantes da escuridão, a mais uma jornada sinistra em nosso canal de contos de terror. Preparem-se para mergulhar nas profundezas do desconhecido, onde sombras ganham vida e segredos ocultos emergem da escuridão. Hoje temos uma história que irá arrepiar a espinha e deixar a sua mente inquieta. Mas antes de nos aprofundarmos nessa narrativa sombria, não se esqueça de se inscrever, ativar o sininho para receber notificações e deixar seu like, pois o terror aguarda por você. Prepare-se para ser transportado para um mundo onde a linha entre realidade e pesadelo se desfaz. Sem mais delongas, mergulhemos de cabeça em mais um conto que desafiará os limites da sua coragem. Luzes apagadas, fones de ouvido ajustados e que a escuridão nos guie nesta jornada sombria. Começamos agora. O evento ocorreu em 14 de fevereiro de 1929, durante a Proibição, em Chicago, uma época em que a venda de bebidas alcoólicas era ilegal, mas o consumo continuava em alta. Este período criou uma oportunidade de ouro para gangues e organizações criminosas se expandirem, lucrando com o comércio ilícito de álcool. Chicago, naquela época, era um campo de batalha de violentas disputas de poder entre diferentes facções, e o massacre simboliza a intensidade dessa luta. No centro desse episódio estava a feroz rivalidade entre duas grandes gangues de Chicago. De um lado, Al Capone, o mais notório chefão da máfia na cidade, conhecido por sua brutalidade, astúcia e controle sobre o submundo do crime. Do outro, Bugs Moran, líder da gangue rival conhecida como North Side Gang, que desafiava Capone por controle do lucrativo mercado do contrabando de bebidas alcoólicas. O ódio entre Capone e Moran já era amplamente conhecido, e a rivalidade entre as gangues de South Side de Capone e North Side de Moran já havia resultado em uma série de ataques e assassinatos ao longo dos anos. Na manhã do massacre, 7 homens associados à gangue de Moran estavam reunidos em uma garagem no bairro de Lincoln Park, esperando uma grande entrega de bebidas alcoólicas contrabandeadas. Supostamente, havia uma transação em andamento, e os membros da gangue acreditavam que iriam receber um carregamento significativo. No entanto, o que eles não sabiam era que Capone, determinado a eliminar a concorrência de Moran de uma vez por todas, havia arquitetado um plano mortal para acabar com seus inimigos. 2 homens vestidos com uniformes de policiais de Chicago entraram na garagem, seguidos por 2 outros homens à paisana. Essa abordagem enganou os membros da gangue de Moran, que acreditaram estar sendo alvo de uma operação policial. Obedecendo à aparente autoridade policial, os 7 homens foram ordenados a alinhar-se contra uma parede com as mãos para cima. Eles foram revistados, e enquanto estavam ali, acreditando estar sob custódia, os homens armados abriram fogo, metralhando todos a queima-roupa. A cena foi extremamente brutal, os corpos foram alvejados com dezenas de balas, e o sangue rapidamente tomou conta do local. 6 dos homens morreram instantaneamente, e o 7º, Frank Gosenberg, embora gravemente ferido, sobreviveu por algumas horas, mas se recusou a identificar seus agressores. O massacre foi um golpe cuidadosamente planejado, mas Bugs Moran, o principal alvo, conseguiu escapar da morte naquele dia. Ele havia se atrasado para a reunião na garagem, o que salvou sua vida. Moran, ao descobrir o que havia acontecido, rapidamente acusou Al Capone de ser o mandante do ataque, afirmando: somente Capone mata desse jeito. Embora Capone fosse o principal suspeito e quase todos os indícios apontassem para ele, nenhuma evidência direta jamais conseguiu conectá-lo ao massacre. O massacre de São Valentim enviou ondas de choque por todo o país. A brutalidade do ataque, aliado ao fato de que os criminosos vestiam uniformes de policiais, assustou tanto a população quanto as autoridades. A reputação de Al Capone, que já era conhecida pela violência, foi consolidada como a de um chefe impiedoso e sem limites. Embora ele estivesse em sua mansão na Flórida no momento do massacre, muitos acreditam que o ataque foi uma ação orquestrada por ele para eliminar de vez a gangue rival e consolidar seu domínio sobre o crime em Chicago. A mídia cobriu extensivamente o massacre, e a imagem dos corpos alinhados contra a parede, com balas cravadas em suas costas, tornou-se uma representação da violência desenfreada da época da Proibição. A história do massacre perpetuou-se na cultura popular, inspirando filmes, livros e documentários sobre o submundo do crime e a ascensão de figuras como Capone.
Apesar das investigações exaustivas, ninguém foi formalmente acusado pelos assassinatos. A polícia perseguiu várias pistas, inclusive investigando os homens que haviam trabalhado para Capone e suspeitos de estar envolvidos no massacre, mas todos os esforços para conectar Capone diretamente ao crime falharam. A impunidade associada a esse episódio e a maneira como os criminosos operavam acima da lei exacerbaram o sentimento de insegurança na população e a percepção de que os chefões do crime organizado eram intocáveis. Uma das razões pela qual o massacre de São Valentim foi tão impactante para a opinião pública foi porque ele demonstrou, de maneira gritante, o nível de organização e violência das gangues da época. A máfia de Capone era muito mais do que apenas um grupo de criminosos comuns, era uma rede organizada, com táticas militares e um senso de disciplina que lhes permitia realizar operações altamente coordenadas e precisas. Além disso, o uso de disfarces de policiais pelos assassinos destacava a corrupção e o envolvimento das autoridades com o crime, minando ainda mais a confiança pública na aplicação da lei. A garagem onde o massacre ocorreu tornou-se um símbolo sinistro do crime organizado. Embora o prédio tenha sido demolido anos depois, a parede onde as vítimas foram alinhadas tornou-se uma relíquia macabra, sendo posteriormente vendida peça por peça como itens de colecionador. O massacre também trouxe mais atenção para a necessidade de reformar as leis de proibição e o combate ao crime organizado, já que muitos perceberam que a proibição do álcool havia exacerbado a violência entre as gangues, ao invés de combatê-la. Embora o massacre de São Valentim não tenha acabado com a gangue de Moran imediatamente, o evento marcou o início do fim de sua influência em Chicago. A gangue de Al Capone, por outro lado, continuou a crescer em poder, até que o próprio Capone foi finalmente preso por evasão fiscal em 1931, marcando o fim de sua carreira no submundo do crime. No entanto, o massacre ficou gravado como um dos episódios mais violentos da história da máfia americana e um exemplo da crueldade impiedosa dos chefões do crime na luta pelo controle do poder e do dinheiro. O massacre de São Valentim, embora tenha ocorrido há quase um século, continua a ser lembrado como um dos capítulos mais sangrentos da era das gangues e serve como um lembrete das consequências brutais das guerras entre facções criminosas pelo controle do submundo. James Ridley Hoffa nasceu em 14 de fevereiro de 1913, em Indiana. Ele começou sua carreira no sindicalismo muito jovem, aos 20 anos, em Detroit, e rapidamente se destacou por sua habilidade em organizar trabalhadores e por sua disposição de confrontar tanto patrões quanto rivais no movimento sindical. Nos anos 1950, Hoffa assumiu o controle da poderosa Irmandade Internacional dos Teamsters, o maior sindicato de caminhoneiros dos Estados Unidos, que representava centenas de milhares de trabalhadores. Sob sua liderança, os Teamsters se tornaram uma força política formidável, com vasto poder econômico e influência sobre o transporte de mercadorias no país. No entanto, Hoffa também era conhecido por seus laços com o crime organizado. Durante as décadas de 1950 e 1960, foi amplamente divulgado que Hoffa mantinha relações estreitas com líderes mafiosos, usando essas conexões para solidificar seu controle sobre o sindicato e garantir contratos lucrativos. A máfia, por sua vez, encontrou nos Teamsters uma maneira conveniente de lavar dinheiro e financiar suas atividades ilegais, utilizando o fundo de pensão do sindicato para fazer empréstimos e investimentos questionáveis. Isso o tornou uma figura tanto de poder quanto de controvérsia, o que o colocou na mira das autoridades. Em 1967, Hoffa foi condenado por tentativa de suborno e fraude, sendo sentenciado a 13 anos de prisão. Ele começou a cumprir sua pena na penitenciária de Lewisburg, Pensilvânia. Apesar de estar preso, Hoffa continuava a exercer influência sobre o sindicato. No entanto, sua presença começou a ser vista como um obstáculo para outros membros da organização que, durante sua ausência, consolidaram poder. Além disso, alguns dos aliados mafiosos de Hoffa temiam que, ao tentar retomar o controle total dos Teamsters, ele poderia expor os negócios ilegais nos quais estavam envolvidos. Em 1971, Hoffa teve sua sentença comutada pelo então presidente Richard Nixon, sob a condição de que ele não participasse de atividades sindicais até 1980. No entanto, Hoffa desafiou essas restrições e começou a trabalhar para recuperar seu poder dentro dos Teamsters, o que incomodou tanto a nova liderança sindical quanto seus antigos associados na máfia.
Foi nesse contexto de conflito e tensão crescente que Hoffa desapareceu misteriosamente. Na manhã de 30 de julho de 1975, Hoffa saiu de sua casa em Detroit e dirigiu até o estacionamento de um restaurante chamado Machu's Red Fox, no subúrbio de Bloomfield Township, Michigan. Ele planejava se encontrar com dois líderes do crime organizado, Anthony Ottone Jekyll Giacalone, um membro influente da máfia de Detroit, e Anthony Ottone Provenzano, um chefe da máfia de Nova Jersey e ex-líder dos Teamsters. Os dois homens haviam marcado a reunião para discutir uma disputa entre Hoffa e Provenzano, que envolvia o retorno de Hoffa ao poder nos Teamsters. Testemunhas o viram no estacionamento do restaurante, aparentemente aguardando a chegada de Giacalone e Provenzano, mas ele nunca mais foi visto. Quando Hoffa não voltou para casa naquela noite, sua família entrou em contato com as autoridades. Sua esposa, Josephine, ficou extremamente preocupada, e no dia seguinte, o carro de Hoffa, um Pontiac Granville, foi encontrado no estacionamento do Machu's Red Fox, mas não havia nenhum sinal de luta ou evidência clara do que poderia ter acontecido com ele. A busca por Hoffa começou imediatamente e envolveu tanto a polícia local quanto o FBI. No entanto, as investigações iniciais não revelaram nada, e o desaparecimento rapidamente se tornou um dos maiores mistérios do país. Nas semanas e meses seguintes, o FBI focou em membros da máfia e associados de Hoffa, acreditando que ele havia sido assassinado como resultado de suas tentativas de retomar o controle dos Teamsters. As principais teorias sugeriam que a máfia, temendo que Hoffa pudesse expor atividades criminosas, ordenou sua morte e fez com que seu corpo fosse descartado de maneira a nunca ser encontrado. Um dos primeiros suspeitos foi Anthony Provenzano, com quem Hoffa tinha uma relação particularmente conturbada. Os dois haviam brigado durante a prisão de Hoffa, e rumores indicavam que Provenzano havia ameaçado matar Hoffa caso ele tentasse retomar o controle do sindicato. Outro suspeito importante era Anthony Giacalone, que supostamente deveria se encontrar com Hoffa no dia de seu desaparecimento, mas alegou que nunca apareceu para a reunião. Ao longo dos anos, vários outros mafiosos foram ligados ao desaparecimento de Hoffa, incluindo membros das famílias criminosas de Detroit, Chicago e Nova Jersey, mas nenhuma prova concreta foi encontrada para incriminar ninguém. As teorias sobre o que aconteceu com o corpo de Hoffa são numerosas e, muitas vezes, fantasiosas. Algumas sugerem que ele foi enterrado sob o estádio do Giants, em Nova Jersey, ou que seu corpo foi incinerado em uma usina de Detroit. Outras alegam que ele foi despejado em algum local remoto ou jogado no lago Michigan. Apesar de inúmeras buscas, escavações e investigações ao longo dos anos, nenhuma dessas teorias levou à descoberta de seu corpo. Em 1982, 7 anos após seu desaparecimento, Jimmy Hoffa foi declarado legalmente morto, embora seu corpo nunca tenha sido encontrado. O desaparecimento de Hoffa se tornou uma lenda americana, alimentando livros, documentários, filmes e programas de televisão. Ao longo das décadas, muitos envolvidos com o caso morreram, e o mistério de seu desaparecimento continua a intrigar tanto o público quanto os investigadores. Em anos mais recentes, surgiram novos rumores e confissões de mafiosos que alegaram estar envolvidos na morte de Hoffa ou saber onde seu corpo foi enterrado. Em 2003, por exemplo, um mafioso chamado Frank Sheeran, em seu livro We Hard You Paint Houses, afirmou ter sido o homem que assassinou Hoffa a tiros em uma casa em Detroit a mando de figuras da máfia. O livro foi adaptado para o filme O Irlandês, o 2019, dirigido por Martin Scorsese e estrelado por Robert De Niro e Al Pacino. No entanto, essa confissão, como muitas outras, não foi acompanhada de evidências concretas. O mistério em torno do desaparecimento de Jimmy Hoffa permanece um dos casos mais fascinantes da história dos Estados Unidos. A teia de poder, corrupção e crime organizado que envolve sua vida e desaparecimento fez de Hoffa uma figura icônica, e a busca por respostas continua a intrigar investigadores, jornalistas e o público em geral até hoje. A operação ocorreu entre 1976 e 1981 e envolveu um agente do FBI chamado Joseph Pistone, que se infiltrou na máfia de Nova York sob a identidade falsa de Oddone Brasco. Este caso expôs as profundezas das atividades criminosas da máfia e levou à condenação de inúmeros mafiosos, abalando a estrutura das famílias criminosas da cidade.
Joseph Dominique Pistone, nascido em 1939, era um agente experiente do FBI quando recebeu a tarefa de se infiltrar na máfia. Na época, o FBI estava focado em desmantelar as operações da máfia, especialmente as 5 grandes famílias de Nova York: Gambino, Genovese, Lucchese, Colombo e Bonanno. A máfia controlava uma vasta rede de atividades criminosas, incluindo tráfico de drogas, jogos ilegais, extorsão e fraude, e o FBI precisava de informações detalhadas para desmontar essas organizações. A operação começou em 1976, quando Pistone adotou a identidade de Odonie Brasco, um ladrão de joias da Flórida. Ele foi cuidadosamente treinado pelo FBI para desempenhar esse papel, aprendendo tudo sobre como funcionava o submundo do crime, além de desenvolver uma história de vida convincente para seu alter ego. Pistone também recebeu a missão de não apenas infiltrar-se no nível mais baixo da máfia, mas subir nas fileiras e obter acesso aos líderes. Pistone começou a frequentar bares e clubes de Nova York conhecidos por serem frequentados por mafiosos, procurando estabelecer relações. Inicialmente, ele fez amizade com pequenos criminosos associados à família criminosa Bonanno, uma das 5 famílias mais poderosas da máfia nova-iorquina. Sua habilidade em convencer os mafiosos de que era um criminoso autêntico foi crucial para sua missão. Ao longo do tempo, ele foi aceito como um homem feito, ou seja, alguém que estava apto a se tornar um membro pleno da máfia. Um dos relacionamentos mais importantes que Pistone desenvolveu foi com Benjamin Lefty Ruggiero, um soldado leal e de longa data da família Bonanno. Lefty era um mafioso experiente, envolvido em extorsão, tráfico de drogas e outros crimes. Ele se tornou mentor de Odonie Brasco, ensinando-lhe as regras da máfia e apresentando-o a figuras mais poderosas dentro da organização. Lefty confiava tanto em Odonie que começou a falar abertamente sobre as operações internas da família e suas atividades criminosas. À medida que Pistone se infiltrava mais profundamente, ele também estabeleceu uma relação com Dominique Sonny Black Napolitano, outro membro importante da família Bonanno. Com o tempo, Sonny Black promoveu Pistone, permitindo que ele participasse de reuniões de alto nível e discutisse negócios importantes. A confiança que Pistone conquistou dentro da máfia era tão grande que ele foi convidado a participar de atividades violentas e até a cometer assassinatos, e embora ele tenha conseguido evitar diretamente esses crimes. Uma das partes mais desafiadoras da operação foi a capacidade de Pistone de manter sua verdadeira identidade em segredo enquanto enfrentava os perigos constantes do submundo do crime. A qualquer momento, se sua identidade como agente do FBI fosse descoberta, ele seria morto instantaneamente. A máfia operava com um código de silêncio conhecido como omerta, e qualquer traição era punida com a morte. Pistone precisou equilibrar sua missão de coletar informações sobre a máfia sem cruzar certas linhas morais ou legais. O sucesso da Operação Odonie Brasco se estendeu ao longo de 5 anos. Durante esse tempo, Pistone documentou as atividades da máfia, incluindo operações de extorsão, jogos ilegais, fraudes e assassinatos. Ele também descobriu disputas internas entre as famílias do crime, que frequentemente resultavam em guerras de poder e mortes. Essas informações eram cruciais para o FBI, que estava trabalhando para desmantelar as operações criminosas em Nova York e além. Em 1981, após 5 anos de infiltração, o FBI decidiu encerrar a operação. A decisão foi tomada em parte porque a identidade de Pistone estava em risco iminente de ser descoberta. Em 27 de julho de 1981, Pistone foi retirado da operação e sua verdadeira identidade foi revelada para o público. A máfia, ao descobrir que Odonie Brasco era na verdade um agente do FBI, ficou em choque. A descoberta causou um grande abalo nas estruturas da família Bonanno e em outras famílias mafiosas, já que mostrou o quanto o FBI tinha conseguido se infiltrar profundamente em suas operações. O caso de Odonie Brasco resultou em mais de 100 acusações contra membros da máfia, incluindo figuras de destaque como Lefty Ruggiero e Sonny Black. Lefty, que havia se tornado amigo próximo de Pistone, foi preso e condenado. Sonny Black também foi preso, mas antes de ser julgado, foi assassinado pela própria máfia como punição por permitir que um agente infiltrado se aproximasse tanto. Esse foi o destino de muitos outros mafiosos que se associaram a Pistone durante sua operação.
A Operação Donnie Brasco foi um dos maiores golpes contra a máfia nos Estados Unidos e desempenhou um papel significativo na redução do poder das 5 famílias de Nova York. Além disso, o caso ajudou a popularizar o uso de infiltrações como uma ferramenta eficaz no combate ao crime organizado. Pistone tornou-se uma figura lendária no FBI. Após sua aposentadoria, escreveu um livro contando sua experiência, intitulado Donnie Brasco, My Undercover Life in the Mafia *. O livro foi posteriormente adaptado para o cinema no filme O Donnie Brasco, ou 1997, estrelado por Johnny Depp como Donnie Brasco e Al Pacino como Lefty Ruggiero. O impacto psicológico da operação em Pistone foi significativo. Ele passou 5 anos vivendo uma vida dupla, constantemente com medo de ser descoberto e de que sua vida estivesse em perigo. Sua família também sofreu com a separação, pois Pistone passava longos períodos afastado de sua esposa e filhos, mantendo o segredo sobre a verdadeira natureza de seu trabalho. No entanto, o sacrifício pessoal de Pistone resultou em uma das operações de maior sucesso contra o crime organizado nos Estados Unidos. O legado de Donnie Brasco é um testemunho do risco e da coragem envolvidos em operações de infiltração e da eficácia dessas táticas no combate a organizações criminosas complexas e violentas. O caso não apenas resultou em numerosas condenações, mas também ajudou a desmantelar a estrutura de poder da máfia em Nova York, mostrando que mesmo os criminosos mais temidos não estão acima da lei. A 'Ndrangheta, originária da região da Calábria, no sul da Itália, é uma das organizações criminosas mais poderosas e influentes da Europa. Ao contrário de outras facções mafiosas italianas, como a Cosa Nostra siciliana, a 'Ndrangheta opera de forma mais discreta e fechada, mantendo a maior parte de suas operações dentro de um círculo familiar e em pequenas comunidades rurais. No entanto, ao longo das décadas, a 'Ndrangheta expandiu suas atividades para além das fronteiras italianas, estabelecendo uma forte presença em vários países, incluindo a Alemanha, onde se envolvia em atividades como tráfico de drogas, extorsão e lavagem de dinheiro. O massacre de Duisburg está diretamente relacionado a uma violenta rixa interna entre duas famílias da 'Ndrangheta, os Pelivotari e os Nirtastrangil. Essa disputa remonta a mais de uma década antes do massacre e é conhecida como a Alfaida de San Luca, uma guerra de sangue que começou em 1991 na pequena cidade de San Luca, na Calábria. San Luca é considerada um dos redutos tradicionais da 'Ndrangheta, e a rivalidade entre essas duas famílias transformou-se em uma guerra prolongada, resultando em vários assassinatos ao longo dos anos. A origem do conflito entre os Pelivotari e os Nirtastrangil começou com um desentendimento aparentemente trivial, que rapidamente escalou para uma série de retaliações violentas. Como é típico na cultura mafiosa, as famílias envolvidas mantinham um código de vingança, e cada morte ou ataque gerava uma resposta violenta do lado oposto. A tensão continuou a aumentar até o final dos anos 90 e início dos anos 2000, levando a uma escalada de violência que culminou no massacre de Duisburg. Na noite do massacre, 6 homens foram mortos a tiros quando estavam prestes a deixar o restaurante Oda Bruno após celebrar o 18º aniversário de um dos membros do grupo, Francesco Giorgi, que era uma das vítimas. As outras vítimas foram identificadas como Tommaso Venturi, Marco Marmo, Francesco Pergola, Giovanni Luca Nirta e Sebastiano Strangil. Todos os 6 homens tinham ligações com a máfia calabresa e estavam envolvidos na disputa entre as duas famílias rivais. Os agressores estavam armados com pistolas e dispararam dezenas de tiros, matando os 6 homens quase instantaneamente. O ataque foi planejado para ser uma execução rápida e implacável, característica dos ajustes de contas mafiosos. A brutalidade do massacre de Duisburg foi amplamente divulgada pela mídia, e o incidente chocou o público na Alemanha, que até então desconhecia amplamente a extensão da presença da máfia italiana em seu território. A polícia alemã e italiana imediatamente iniciaram uma investigação em conjunto, reconhecendo que o ataque estava relacionado à guerra entre as famílias calabresas e que fazia parte de um ciclo contínuo de vinganças. A investigação revelou a profundidade das operações da 'Ndrangheta na Alemanha, onde membros da máfia usavam empresas legítimas, como restaurantes, para lavar dinheiro e financiar suas atividades criminosas. O massacre também destacou a crescente internacionalização das atividades da 'Ndrangheta, que há anos estava expandindo suas operações para outros países da Europa, especialmente para a Alemanha.
O país, com sua localização estratégica no centro da Europa e seu sistema financeiro robusto, oferecia um ambiente favorável para o crescimento da máfia. Na época, estimava-se que cerca de 500 membros da 'Ndrangheta estavam operando na Alemanha, principalmente em cidades como Duisburg, Stuttgart e Frankfurt. Essas células da máfia mantinham estreitas conexões com suas contrapartes na Calábria, e o massacre de Duisburg demonstrou que a 'Ndrangheta não tinha escrúpulos em trazer sua guerra interna para além das fronteiras italianas. A repercussão do massacre foi significativa, tanto na Itália quanto na Alemanha. As autoridades italianas intensificaram sua repressão à máfia, com uma série de prisões e operações contra a 'Ndrangheta, enquanto a polícia alemã começou a monitorar mais de perto as atividades da máfia no país. Em 2008, as autoridades italianas prenderam Giovanni Strangio, considerado um dos responsáveis diretos pelo massacre. Strangio, membro da família Nirta Strangio, foi acusado de planejar e executar o ataque como parte de uma retaliação contra a família Pellivottari. Giovanni Strangio foi capturado na Holanda em 2009, após uma longa caçada internacional, e posteriormente extraditado para a Itália, onde foi julgado e condenado à prisão perpétua por seu envolvimento no massacre de Duisburg. Outros membros das famílias envolvidas também foram presos e condenados em operações subsequentes na Itália. A prisão de Strangio foi vista como um golpe importante contra a 'Ndrangheta, mas a organização continuou a operar, tanto na Itália quanto internacionalmente, mostrando a resiliência da máfia calabresa. O massacre de Duisburg também trouxe à tona a complexa questão da cooperação internacional no combate ao crime organizado. A 'Ndrangheta, assim como outras organizações mafiosas, opera em uma rede transnacional, e a repressão eficaz contra essas atividades criminosas requer uma cooperação estreita entre as autoridades policiais e judiciais de diferentes países. A Alemanha, que até então não tinha uma legislação específica para combater o crime organizado como a Itália, começou a revisar suas políticas e a fortalecer suas medidas contra a infiltração da máfia em seu território. Em última análise, o massacre de Duisburg foi um lembrete sombrio da violência implacável da máfia e da capacidade dessas organizações criminosas de operar em nível internacional. A tragédia expôs o alcance global da 'Ndrangheta e a necessidade de maior vigilância e cooperação internacional para combater suas atividades. Embora a guerra entre as famílias Pellivottari e Nirta Strangio tenha resultado em dezenas de mortes ao longo dos anos, o massacre de Duisburg permanece como o exemplo mais notório dessa sangrenta disputa e de como as guerras internas da máfia podem ter consequências devastadoras para além das fronteiras italianas. O caso ainda é lembrado como um dos episódios mais brutais da história recente do crime organizado na Europa e continua a ser estudado como um exemplo da complexidade das operações da máfia em um mundo globalizado. A presença da 'Ndrangheta na Alemanha e em outros países europeus continua a ser uma preocupação para as autoridades, e o legado do massacre de Duisburg serve como um lembrete constante dos desafios que o crime organizado impõe às sociedades modernas. Paul Castellano, nascido em 1915, subiu ao poder no submundo do crime após a morte de seu primo e então chefe da família Gambino, Carlo Gambino, em 1976. Conhecido por seu estilo de liderança mais corporativo e sua preferência por negócios legítimos, Castellano ganhou o apelido de o Howard Hughes da máfia. Ao contrário de muitos outros chefões da máfia, ele evitava diretamente as atividades de rua e preferia administrar os assuntos da família Gambino como um negócio. Sua obsessão por manter uma distância das operações violentas da organização fez com que muitos dos membros da família, especialmente aqueles envolvidos no tráfico de drogas e extorsão, se sentissem desprezados ou negligenciados. Castellano também era conhecido por seu estilo de vida luxuoso. Ele vivia em uma mansão em Staten Island, que muitos diziam ser uma réplica da Casa Branca, e tinha uma vida social ativa. No entanto, sua gestão mais distante dos negócios da máfia começou a criar tensões dentro da organização. John Gotti, que naquela época estava subindo nas fileiras da família Gambino e era uma figura extremamente influente nas ruas, estava particularmente descontente com a liderança de Castellano. Gotti, que controlava grande parte do tráfico de drogas na família, se sentiu ameaçado pelas políticas de Castellano contra o narcotráfico, pois o chefe tinha uma posição firme contra o envolvimento em drogas, temendo que isso atraísse mais atenção das autoridades.
A tensão entre Castellano e Gotti escalou após a prisão de Castellano em 1984, sob acusações de conspiração e extorsão. Enquanto Castellano enfrentava acusações federais, ele se retirou ainda mais da operação cotidiana da máfia, o que abriu espaço para Gotti consolidar sua própria base de poder. No entanto, o que realmente selou o destino de Castellano foi o escândalo que envolvia seu assistente, Thomas Bilotti, e uma série de fitas gravadas secretamente pelo FBI, nas quais Castellano fazia comentários desrespeitosos sobre alguns de seus próprios caporegimes, incluindo Gotti. Além disso, as gravações continham informações incriminatórias sobre o envolvimento de membros da máfia em negócios ilegais. Com Castellano enfraquecido pelas acusações legais e pelas tensões internas, Don Gotti viu uma oportunidade para eliminar o chefe e tomar o controle da família Gambino. No entanto, na estrutura tradicional da máfia, um golpe contra o chefe da família exigia a aprovação da comissão, o Conselho de Governança das 5 famílias de Nova York. Em vez de buscar essa aprovação, Gotti optou por um caminho mais direto e arriscado, um assassinato público de Castellano, sem a autorização formal da comissão. Em 16 de dezembro de 1985, Castellano e seu leal guarda-costas, Thomas Bilotti, estavam a caminho de um jantar no Sparks Steakhouse, em Manhattan. Castellano não sabia que o jantar era uma armadilha, planejada por Gotti e seus cúmplices. Quando Castellano e Bilotti saíram de seu carro na frente do restaurante, foram emboscados por assassinos que dispararam várias vezes a queima-roupa. Castellano foi atingido na cabeça e morreu instantaneamente. Bilotti também foi morto no local. O assassinato de Castellano em plena luz do dia, em uma das áreas mais movimentadas de Manhattan, foi um ato de ousadia sem precedentes. A execução foi rápida e precisa, e Gotti, que estava observando o ataque de um carro próximo, garantiu que o golpe fosse bem-sucedido. A morte de Castellano eliminou qualquer oposição imediata à ascensão de Gotti ao poder, e ele rapidamente assumiu o controle da família Gambino, tornando-se o novo chefe. A reação ao assassinato de Castellano foi mista dentro da Cosa Nostra. Enquanto alguns membros da máfia respeitavam a audácia de Gotti, outros, especialmente os mais tradicionais, ficaram furiosos com o desrespeito ao protocolo e à hierarquia estabelecida. Gotti havia cometido uma violação grave ao não buscar a aprovação da comissão antes de ordenar o assassinato de Castellano. Isso gerou tensões dentro e fora da família Gambino, mas Gotti, com sua popularidade nas ruas e sua capacidade de manipular o sistema, conseguiu se manter no poder e consolidar sua posição como chefe. Sob a liderança de Gotti, a família Gambino entrou em uma nova era. Ao contrário de Castellano, que preferia manter um perfil discreto e afastar-se do centro das atenções, Gotti adorava a publicidade. Ele logo se tornou uma figura pública, apelidado de O Dom de Teflon pela mídia, devido à sua habilidade de escapar de várias tentativas de condenação nas cortes. Sua personalidade carismática e seu estilo de vida extravagante o tornaram uma espécie de celebridade, mas também atraíram a atenção das autoridades federais, que estavam determinadas a derrubá-lo. A morte de Paul Castellano também marcou o início do fim para a tradicional forma de operar da máfia em Nova York. Enquanto antes os chefões buscavam manter um baixo perfil e evitar confrontos diretos com a aplicação da lei, a era de Gotti trouxe mais visibilidade e, consequentemente, mais perseguições legais. No final das contas, a ascensão de Gotti ao poder, facilitada pelo assassinato de Castellano, levou à sua queda. Em 1992, após anos de investigações e várias traições dentro da própria máfia, Gotti foi finalmente condenado à prisão perpétua por acusações de assassinato e extorsão, incluindo o assassinato de Castellano. O assassinato de Paul Castellano, portanto, é um dos eventos mais importantes na história do crime organizado nos Estados Unidos. Ele não apenas alterou a liderança da maior família mafiosa de Nova York, mas também simbolizou a transição de uma era mais discreta da máfia para uma fase mais chamativa e, eventualmente, mais vulnerável. A ousadia de John Gotti em executar Castellano sem a aprovação da comissão e sua subsequente ascensão ao poder marcaram o início de uma nova fase para a máfia em Nova York, uma fase que acabaria levando à queda de várias figuras-chave do submundo. Hoje, o assassinato de Castellano é lembrado como um dos momentos mais dramáticos e impactantes da história da Cosa Nostra nos Estados Unidos. A combinação de poder, traição, ambição e violência que culminou na morte de Castellano ainda serve como um estudo fascinante sobre a dinâmica interna do crime organizado e as complexidades do poder dentro dessas organizações clandestinas.